Esboça o gráfico da função f de 0 mais infinito aberto no zero, em 0 mais infinito aberto no zero, a função dada do intervalo dos positivos nele mesmo, dada por f de x igual a x elevado a x, qualquer que seja o x positivo. Bem, a resolução desse exercício requer o cálculo diferencial até exponencial, logaritmo e suas derivadas. E requer, portanto, a definição da potência com base positiva e expoente real, que diz o seguinte: dados x positivo e y real, x elevado a y, por definição, é a exponencial de y vezes o logaritmo natural de x. Então, eu começo assim, por conta dessa definição, tem-se que f de x, perdão pela tosse, f de x é a exponencial de x vezes o logaritmo natural de x, né? Que é x elevado a x. Ó. Exponencial de x é ln de x, qualquer que seja o x positivo. Daí sai, por conta da regra da cadeia, porque eu tenho uma composição de duas funções diferenciáveis, sai que a função f é diferenciável, já já eu saio do meio. Ou seja, ela tem derivada em cada número real positivo, intervalos positivos é o seu domínio, com... Agora vamos à derivada. Derivar isso aqui pela regra da cadeia. Quem é a derivada da f em x? É a exponencial. Derivada da exponencial composta com x ln de x. É a exponencial aplicada em x ln de x vezes a derivada de x ln de x em relação a x, que é derivada de um produto. Derivada da primeira, que é 1, então fica o logaritmo natural de x, mais, repete a primeira, que é x, vezes a derivada do logaritmo natural de x em relação a x, que é 1 sobre x. Portanto, isso dá o quê? Eu tenho aqui o x elevado a x, da x elevado a x, que é positivo para todo x, vezes o logaritmo natural de x mais 1. Isso para todo x positivo. E agora eu vou estudar o sinal da derivada da f para, usando o teste da derivada primeira, saber as regiões de crescimento da função f, onde a f é estritamente crescente, onde ela é estritamente decrescente. Essa definição já teve a sua utilidade, está gravada aí, vou apagar. E eu estudo o sinal, estudando o sinal dos fatores e combinando pela regra dos sinais. Bem, são 3 intervalos aqui. 3 intervalos não, perdão. 3 eixos aqui. Correspondente ao intervalo dos positivos. Na primeira semirreta, né? São semirretas sem a origem, tá? Acontece. X elevado a x. Sendo aqui sempre o 0, 0, 0, 0, que é o intervalo de interesse. X elevado a x é positivo em cada valor de x. Tá? Que é o fator da derivada. E o logaritmo natural de x mais 1? Ó, deu uma parada aqui. Logaritmo natural de x mais 1 é igual a 0. Se somente se. Logaritmo natural de x é igual a menos 1. Que é se somente se, x é igual a e elevado a menos 1. E elevado a menos 1 é 1 sobre e, propriedade logarítmica. E o sobre e, ele está por aqui.
Então, observe que logaritmo natural de x mais 1 é zero somente no 1 sobre e. Para x maior que 1 sobre e, como o logaritmo natural de x é estritamente crescente, e somado com 1 também é estritamente crescente, e aqui é zero, aqui é positivo. Logaritmo natural de x mais 1. Enquanto aqui é negativo, exatamente porque ela é estritamente crescente no intervalo zero mais infinito. O logaritmo natural, portanto, a sua soma com 1 também. E aí, quando eu multiplico os dois, eu tenho o quê? O sinal da derivada da f, o f' de x, que no manter a uniformidade aqui, no 1 sobre e, aqui dá positivo, mais com menos dá positivo, ó. Mais com menos é menos, né, gente? Aqui dá negativo, aqui dá zero, aqui é positivo. Portanto, a função f possui somente um ponto crítico, um ponto do tipo onde a derivada é zero, que ela é diferenciável. É 1 sobre e. 1 sobre e é o ponto crítico desta função. E é um ponto de mínimo absoluto dessa função, porque antes a função f é estritamente decrescente, depois ela é estritamente decrescente. Ou seja, o teste da derivada primeira, você pegar o teste da derivada primeira, isso aqui já teve o seu propósito, tá? Só para estudar o sinal. O teste da derivada primeira garante o seguinte: assim, a função f é estritamente decrescente em qual intervalo? Ó, eu vou analisar primeiro esse intervalo aqui, ó. No intervalo zero aberto, perdão, zero aberto, 1 sobre e fechado. Aí o que é que diz o teste da derivada primeira? O teste da derivada primeira diz o seguinte: se uma função é contínua no intervalo i, é diferenciável no interior de i, e no interior de i a derivada é negativa, a função no intervalo é estritamente decrescente. Se a função é contínua no intervalo i, é diferenciável no interior desse intervalo i, e no interior desse intervalo i a derivada é positiva, no intervalo i a função é estritamente crescente. Então, a f é estritamente decrescente no intervalo, tá? Zero aberto, 1 sobre e fechado. Ela é estritamente decrescente aqui. Por quê? Porque no intervalo ela é contínua, no seu interior ela é diferenciável com derivada negativa. Pega o intervalo aberto, que é o interior desse intervalo, ela é diferenciável com derivada negativa. Portanto, no intervalo ela é estritamente crescente. E aí você aplica agora o teste da derivada primeira para o outro intervalo, e você tem que f é, né, acento no e, f é estritamente decrescente aí, e é estritamente crescente no intervalo 1 sobre e fechado mais infinito. Pois nesse intervalo ela é contínua, no seu interior ela é diferenciável e no seu interior a derivada é positiva. Então tá aí. Intervalos de crescimento. Além disso, tem outra informação importante. O zero não pertence ao domínio dessa função, porque zero elevado a zero é uma indefinição matemática. Não há definição para zero elevado a zero. E no contexto de limite, zero elevado a zero é o que nós chamamos de uma indeterminação matemática. Então, zero elevado a zero não está definido, é uma indefinição matemática, e no contexto do limite, zero elevado a zero é uma indeterminação.
tá? Então, vejam, 0 elevado a zero não está definido, mas eu posso perguntar o seguinte, o que é que acontece com f de x, com a função f de x, quando o x tende a zero? E tender a zero é tender a zero por valores positivos. Primeiro eu vou responder o seguinte, eu vou responder o que acontece com f de x é o x elevado a x, mas primeiro eu vou responder o que acontece com x ln de x. Limite de x ln de x com x tendendo a zero por valores positivos. Isso é o limite com x tendendo a zero por valores positivos. Observe, x tende a zero, logaritmo natural de x tende a menos infinito, com x tendendo a zero por valores positivos. Isso é uma indeterminação matemática. Outra indeterminação, zero vezes infinito. Mas como é que eu saio dessa indeterminação? Por L'Hopital, escrevendo assim, isso é o limite do logaritmo natural de x sobre x com x tendendo a zero por valores positivos. Certo? Isso aqui é outra indeterminação. Perdão, não é isso, né? Perdão. E x elevado a 1 sobre x. Agora sim, está consertado, tá? X passa do denominador como 1 sobre x. Isso aqui dá outra indeterminação, porque com x tendendo a zero, 1 sobre x tende a mais infinito, logaritmo natural de x tende a menos infinito, eu fico com a indeterminação infinito sobre infinito. Só que agora é uma indeterminação quociente, infinito sobre infinito. Aí eu posso aplicar L'Hopital, que diz que o limite do quociente, sendo o limite uma indeterminação, é o limite, isso é o limite, com x tendendo a zero, do quociente das derivadas. Mas quem é a derivada logaritmo natural de x? 1 sobre x. E quem é a derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x2. Mas isso é igual a limite com x tendendo a zero e é por valores positivos de quanto dá 1 sobre x dividido por menos 1 sobre x2. É 1 sobre x vezes o inverso de menos 1 sobre x2, que dá menos x2. Então fica 1 sobre x vezes menos x2, dá menos x. E esse limite é zero. Claro, né? É zero por valores negativos, né? Informação que pode auxiliar no gráfico. Tá certo? Então você tem isso aí. A conclusão é o seguinte, é que logo, quem é o limite com x tendendo a zero de f de x? Isso é o limite com x tendendo a zero por valores positivos de elevado a x ln de x. Como a exponencial é contínua, o limite da exponencial de x ln de x, com x tendendo a zero, é a exponencial do limite com x tendendo a zero de x ln de x. Portanto, isso aqui é elevado a zero, que dá 1. Tá? E dá 1 por valor, como esse zero, como isso aqui tende a zero por valores menores que zero, valores negativos, o limite dá 1 por baixo, por valores menores que 1. Isso é informação interessante. Tá? Elas sendo articuladas, você vai ter um esboço, tá? Fiel do gráfico de x elevado a x, que eu já estou pronto para fazê-lo. Tá? Porque ó, eu já tenho as informações, eu tenho informação suficiente para ter um bom esboço do gráfico dessa função. Vou desenhar a mão livre mesmo, tá? Tá aqui o eixo x, o eixo y, que é o eixo dessa. Aí você tem aqui o 1, vou exagerar 1. Qual é a imagem do 1 pela função f? Qual é? É 1 também. F de 1 é 1. Tá? F de 1 é 1. Então a função passa por aqui, passa por esse ponto, tá? Por esse ponto aqui. O gráfico da função f passa por esse ponto.
Tem um 1 sobre E, que é o ponto crítico. Ó, o 1 sobre E está mais ou menos por aqui. 1 sobre E está mais ou menos por aqui. E E elevado a 1 sobre E está mais ou menos por aqui. Que é a imagem pela função f de 1 sobre E. Quem é? É 1 sobre E elevado a 1 sobre E. Então, a função passa por esse ponto aqui. Ok? Passa por esse, vou marcar em vermelho. A função passa por esse ponto. E como ela passa? Passa tangenciando horizontalmente, porque a derivada no 1 sobre E é zero. Zero é ponto crítico. A tangente é horizontal nesse ponto. Então, ela vem daqui. Ó, esse ponto não pertence ao gráfico da função. Novamente, não há definição para zero elevado a zero. No entanto, o limite de f de x com x tendendo a zero é 1. Então, os pontos do gráfico se aproximam daqui quando o x tende a zero. Então, ela vem daqui, aí chega aqui estritamente decrescente. Lembra? A função é estritamente decrescente no intervalo de 0 a 1 sobre E, porque no interior desse intervalo a derivada é negativa. Então, ela é estritamente decrescente aqui. E é estritamente crescente de 1 sobre E fechada a mais infinito. Então, está aqui, ó. Então, aí ela sai daqui, tangenciando também verticalmente, e vai, ó, só subindo. Porque claramente, pessoal, ó, o limite fácil, né? Limite de x elevado a x com x tendendo a mais infinito é o limite com x tendendo a mais infinito de elevado a x ln de x. E aqui não há indeterminação, não. Com x tendendo a mais infinito, x que tende a mais infinito por ln de x que tende a mais infinito, o expoente tende a mais infinito, a exponencial do que tende a mais infinito claramente tende a mais infinito. Então vai embora. Então tá aí o esboço, perdão, caiu algo aqui, teima em cair, tá? Não vou editar, vai sair com esse barulho. Então tá aí. Pronto, tá aí. Esse é o gráfico de f, a função f dada por f de x igual a x elevado a x, qualquer que seja x, positivo, tá? Esse gráfico e essas propriedades aqui são usadas para resolver um exercício, que é uma equação exponencial interessante, sem usar a função w de Lambert, tá? Com o link na descrição e o vídeo está indicado ao final desse vídeo aqui, tá? Uma aplicação disso. Tá aí. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, seu like, seu dislike. Inscreva-se no canal se não é inscrito no meu canal e ative o sininho de notificação para ser informado sobre mais vídeos do meu canal. Só a última observação, né? Você veja que x elevado a x para x entre 0 e 1 é um número menor do que 1. Esse fato é usado no vídeo que eu indico. E outro fato é que no intervalo 1 mais infinito, como a função é estritamente crescente, ela é injetiva, tá? Esse fato é usado lá no outro vídeo. Obrigado.